Olá, a graça e a paz de Cristo. Graças a Deus, hoje nós vamos começar o capítulo 6. Mas antes vamos orar. Pai, obrigada por poder dar seguimento às nossas aulas. Obrigada porque hoje nós vamos estudar o capítulo 6. Que o Senhor possa estar nos dando entendimento, iluminando o nosso entendimento, para que a gente possa compreender como é esse andar por fé em Cristo Jesus. Amém, amém. Nós vimos lá no capítulo 4, que Deus transformou a nossa natureza, mas é nossa responsabilidade transformar o nosso comportamento ao mortificar as obras do corpo, como está lá em Romanos 8:13. Então há dois elementos principais que estão envolvidos em se ganhar a vitória sobre a carne. Primeiro, aprender a andar no Espírito, como nós vimos no capítulo 5, e Paulo nos adverte lá em Gálatas 5:16, dizendo o seguinte: andem no Espírito e não satisfaçam os desejos da carne. 2. A nossa maneira antiga de pensar e de responder à carne treinada pelo pecado tem que ser transformada pela renovação da nossa mente, como está lá escrito em Romanos 12:2. O processo de renovação da mente inicia no capítulo 6 e vai até o capítulo 9. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 6 e nós vamos aprender a andar por fé. Nós vamos aprender a tomar esta atitude de andar por fé, dando início a esse processo de renovação da nossa mente. Então hoje nós vamos iniciar o capítulo 6, que tem como título O Poder da Fé Positiva. E o capítulo 6 inicia com uma história de superação, com história de fé inspiradora. É a história de Wilma Rudolph. E Wilma Rudolph, ela nasceu próximo à cidade de Nashville, no estado do Tennessee, lá nos Estados Unidos. E Wilma Rudolph era a 20ª filha de uma família de 22 filhos. E ela nasceu, né, a sua família era uma família cristã, e ela nasceu prematura, com problemas de saúde que a deixaram inválida. Ela precisou usar aparelhos nas pernas que ajudavam a andar. E toda semana a sua mãe a levava ao hospital de Nashville para fazer fisioterapia. E a sua mãe também aprendeu a fazer massagens que ela fazia nas pernas de Wilma em casa mesmo. Então, havia pouca esperança de cura, mas ela perguntava aos seus pais, né? Ela perguntou aos seus pais se algum dia ela ia poder correr e brincar como as outras crianças. E seus pais sabiamente responderam o seguinte: meu amor, você só precisa crer que sim. Se acreditar, Deus o fará. Então ela acreditou naquelas palavras e não se acomodou e foi à luta. Então, com a ajuda dos irmãos, ela começou a dar os primeiros passos sem a ajuda do aparelho nas pernas. E aos 12 anos ela surpreendeu a todos andando sem usar aparelhos, né? A meta dela era participar do time de basquetebol lá da escola. Então, a princípio, ela não foi aceita, o treinador não a queria no time, mas o treinador queria a sua irmã. Então, o seu pai interviu nessa situação e disse para o treinador: ou você aceita as duas, ou nenhuma vai ficar. Então, depois de o pai relutar tanto, o treinador lá da equipe da escola de basquetebol terminou aceitando o Wilma Rudolph na sua equipe. E aí ela, com muita fé e coragem, chegou ao treinador e pediu 10 minutos a mais de treinamento todos os dias. Ele aceitou e lhe deu esse tempo adicional. Então, com a sua determinação, ela começou a dar resultados. Demonstrou habilidades atléticas tremendas e muito valor. Então, logo ela se tornou uma das melhores jogadoras da sua equipe. O seu time chegou aos campeonatos estaduais e a habilidade extraordinária de Wilma Rudolph
chamava a atenção. E aí ela chamou a atenção de um técnico de corredores que a convidou a correr. E aos 16 anos, ela participou das Olimpíadas na Austrália e ganhou uma medalha de bronze na corrida de revezamento de 400 metros. Continuou treinando e 4 anos após, com 20 anos, ela participou das Olimpíadas de Roma no ano de 1960. E o Wilma Rudolph, ela ganhou 3 medalhas de ouro na corrida de 100 metros, na corrida de 200 metros e na corrida de revezamento de 400 metros, todos quebrando recordes mundiais. A fé e o trabalho duro de Wilma Rudolph valeram a pena. Quando nós escutamos histórias como essa de fé inspiradora, né, como a de Wilma Rudolph, nós pensamos: a fé é o elemento crítico que permite que algumas pessoas ultrapassem circunstâncias aparentemente impossíveis para conseguir coisas que outros não conseguem. A fé pode fazer grandes coisas por mim? Sim. A fé é indispensável na vida do cristão. O autor do livro aos Hebreus, ele sintetiza muito bem isso, quando ele diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe, que ele é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. A chave do reino de Deus é acreditar no que Deus é, no que Deus diz e no que Deus faz. E mais, a essência da atividade diária do cristão é a fé. Colossenses 2:6, Paulo vai dizer o seguinte: como, pois, recebemos o Senhor Jesus e assim também andemos nele, e assim também devemos andar nele. Esse andar indica a maneira de viver dia a dia. Nós recebemos a Cristo por fé e também devemos andar nele por fé. E esse andar indica essa maneira de viver o dia a dia. O nosso crescimento e a nossa maturidade vai depender de que andemos por fé em Cristo. Quem começou a boa obra há de completá-la. E se a boa obra foi gerada em Deus, se foi Deus quem começou, então nós só temos que crer nesta verdade. Crer no que Deus já fez por nós e em quem somos como resultado dessa graça constitui a base da maturidade cristã. Então nós vamos ver as dimensões práticas da fé. A fé, ela não se limita apenas à esfera espiritual. Ela é muito mais concreta do que queiramos admitir. Então, a seguir, nós vamos estudar 3 aspectos básicos da fé que nos ajudarão a reconhecer no campo prático da sua existência. O primeiro aspecto é: a fé depende de seu objetivo. A nossa crença não é questão de fé. O que cremos ou em quem nós cremos é o que determinará se a nossa fé será recompensada ou não. Por exemplo, ao atravessar um cruzamento, acredita-se que os motoristas que estão com o sinal vermelho, acredita-se que eles vão parar. Se não acreditasse nisso, não cruzaria com a mesma velocidade e confiante de que ninguém desrespeitaria o sinal. Esse é o objeto da nossa fé nas ruas. São dignos de confiança? Na maioria das vezes, sim. Mas nós podemos sofrer um acidente por ter colocado nossa fé em um motorista imprudente. Quando o objeto da nossa fé falha, deixamos de ter confiança nele. Uma vez que a nossa fé é danificada ou perdida, é muito difícil voltar a adquiri-la. O problema não é nossa fé.
O objeto da nossa fé é que nos recompensa ou não. Quando uma pessoa nos fere profundamente, a nossa fé nessa pessoa se debilitará, por ela ter nos decepcionado. Demora um tempo até que a fé nessa pessoa seja restaurada. E quando planejamos as nossas atividades do nosso dia a dia, nós associamos essas atividades às horas. Fazemos isso porque nós confiamos que a Terra continuará girando em torno de seu eixo e dando voltas em redor do Sol, com a mesma velocidade. Isto porque as leis que governam o universo têm sido um dos objetos de fé mais confiáveis, né? Mais confiáveis que temos. Mas o objeto principal da nossa fé não é uma lei física. O objeto principal da nossa fé é o Filho de Deus, Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável, ele não muda nunca. E esta imutabilidade faz com que seja eminentemente confiável. Ele nunca falhou em ser e fazer tudo o que disse que seria e faria. Ele é eternamente fiel. Precisamos conhecer o nosso objeto de fé, que é o conhecimento de Deus e de seu caminho. O segundo aspecto dessa fé prática é a profundidade da fé é determinada pela profundidade do seu conhecimento do objeto. Quando lutamos com a nossa fé em Deus, não é porque o objeto da nossa fé, que é Deus, seja insuficiente. É porque temos expectativas irreais de Deus. Queremos que Deus faça segundo a nossa maneira e não a maneira dele. E quando Deus não faz como lhe pedimos, ou do nosso jeito, dizemos que não temos mais confiança nele. Deus é imutável, Deus não muda. A nossa fé em Deus, ela só falha quando o nosso conhecimento de Deus é distorcido ou temos um entendimento falso dele. A nossa fé só é aumentada em Deus se nosso entendimento dele como objeto da nossa fé for aumentado. Pouco conhecimento de Deus e de sua palavra resultará em pouca fé. Grande conhecimento de Deus e de sua palavra resultará em muita fé. A fé não é aumentada simplesmente repetindo. Se eu apenas pudesse acreditar. Se eu apenas pudesse acreditar. Não. Qualquer tentativa que nos leve a ir mais do que conhecemos sobre Deus e seu caminho é abandonar a fé em troca de presunções. A única maneira de aumentar a nossa fé é conhecendo Deus, que é o objeto da nossa fé. Romanos 10:17, Paulo vai dizer o seguinte: a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Quanto mais conheço Deus, mais tenho fé. O limite que há para a nossa fé não é Deus quem fixa, somos nós mesmos. Deus é infinito. O único limite é o nosso conhecimento e entendimento de Deus. Além do mais, é importante reconhecer que Deus não nos deve obrigação alguma. Não há jeito de exigirmos que Deus faça como queremos. Simplesmente devemos acreditar no que Deus declarou e viver de acordo com esta revelação. Se Deus não falou, nenhuma fé fará que seja verdade. Não é a fé que faz com que a palavra de Deus seja verdade, mas a palavra de Deus é a verdade. Logo, eu creio na palavra de Deus. E o terceiro aspecto dessa fé prática é: a fé é uma palavra de ação.
A fé é ativa e não passiva. A fé é firme, a fé se mobiliza, a fé se expressa. Infelizmente, há muitos cristãos que dizem ter fé em Deus, mas estão sentados de braços cruzados. Tiago 2,17 vai dizer: a fé sem ação não é fé, é morta, não tem motivo. A fé se expressa. Se temos fé em Deus e em sua palavra, obedecemos ao seu comando. A fé e a ação são inseparáveis. Infelizmente, o retrato da igreja hoje é de pessoas com fé sem ação. Estamos apenas agradecidos por Jesus ter perdoado nossos pecados e dele, né, de Jesus, está preparando um lugar no céu para nós. Estamos acomodados, com medo e derrotados no mundo, aguardando a volta de Cristo. Usamos a igreja como hospital, comparando os nossos sofrimentos e nos consolando mutuamente, ansiando que Jesus venha para nos levar daqui. A igreja no Novo Testamento não era assim. A igreja era um posto militar com ordens de atacar as portas do inferno. Todos os crentes na ativa, chamados para tomar parte no cumprimento da grande comissão de Mateus 28, 19 e 20. E neste posto militar, há uma enfermaria para cuidar dos fracos e dos feridos. Além disso, o propósito de ser igreja é sermos agentes de esperança neste mundo, mantendo-nos firmes, vivendo por fé, envolvidos ativamente na obra de Deus. E eu vou ler agora um poema, e este poema, ele reflete o ponto de vista popular, conhecido como o poder do pensamento positivo. O poema é o seguinte: se você acredita que pode, então pode. Se você se sente derrotado, já está. Se você se sente que não se atreve, não o fará. Se quiser ganhar, mas crer não poder, com certeza não conseguirá. Se acredita que vai perder, já perdeu. Porque no mundo sabemos, o sucesso começa com a vontade. Tudo depende da sua mentalidade. As batalhas da vida não são sempre ganhas pelo mais forte ou pelo mais veloz. Cedo ou tarde vai ganhar aquele que sabia que ia ganhar. Este poema revela a fé, a crença nesse pensamento positivo. Mas nós, cristãos, não acreditamos no poder do pensamento positivo. Pensar é uma função da mente. E ela não pode ir além da informação que recebe. Tentar forçar a mente ir além de seus limites só vai movê-la da realidade para a fantasia. Não é o pensamento positivo que vai trazer crescimento e maturidade cristã. A fé ultrapassa os limites da mente e incorpora o mundo real invisível. A nossa fé, ela é tão válida quanto o nosso objeto de fé é. E o nosso objeto de fé é o Verbo vivo, Jesus Cristo, e a palavra escrita de Deus, a Bíblia. O nosso objeto da fé é o Deus infinito. Então, não há limites para as altitudes espirituais que podem ser alcançadas através da fé no Deus infinito. Então, por que não acreditar que o crescimento e a maturidade cristãos não requer mais esforço do que simplesmente acreditar? Acreditar que podemos sim andar por fé.
Acreditar que podemos sim resistir às tentações do mundo, da carne e do diabo. Acreditar sim que podemos alcançar a maturidade como cristãos. E no livro, na página 107 e 108, ele traz uma lista intitulada 20 sim possos. Essa lista ela foi tomada da palavra de Deus e ela vai aumentar o nosso conhecimento do objeto da nossa fé. Deus Todo-Poderoso, objeto da nossa fé, o Deus Todo-Poderoso. Essa lista vai nos fortalecer, vai fortalecer a nossa fé quando a gente aplicar estas verdades e vai nos livrar da areia movediça dos não posso, né? Para que a gente possa, de acordo com a nossa posição em Cristo, que diz, ressurgi em Cristo, ressuscitei em Cristo e estou assentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. A lista diz o seguinte, 20 sim posso. Por que padecer necessidades, quando sei que Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus? Por que ter medo, quando a Bíblia diz que Deus não me deu um espírito de covardia, mas de amor, poder e moderação? Por que permitir que Satanás tenha supremacia na minha vida, quando aquele que está em mim é mais poderoso do que o que está no mundo? Por que aceitar a derrota, quando a Bíblia diz que Deus sempre me conduzirá em triunfo? Por que ficar deprimido quando posso recordar o amor, a bondade e a fidelidade de Deus e ter esperança? Por que estar preocupado e ansioso quando posso lançar toda a minha ansiedade sobre Cristo que cuida de mim? Por que estar atado, sabendo que há liberdade onde o Espírito de Deus estiver? Por que me sentir condenado quando a Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Por que sentir que eu não tenho valor quando Cristo se fez pecado para o meu benefício, para que eu pudesse ser feito justiça de Deus? Por que ter complexo de perseguição, sabendo que ninguém pode estar contra mim se Deus está a meu favor? Por que permitir que as pressões da vida me molestem, quando eu sou encorajado? Porque Jesus venceu o mundo e suas aflições. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, obrigada, Pai. Obrigada por essa lição, ó Pai. Obrigada, Pai, porque em Ti nós podemos ter esse caminhar, esse andar por fé. Pai, que nós possamos nos entranhar e permanecer entranhados em Cristo. E assim nós possamos andar por fé em Cristo Jesus. Amém.